Olá, começa agora o Pet News. E o Pet News você sabe, meu compromisso, Luiz Henrique, com você em casa é trazer sempre assunto de qualidade, assunto que vai agregar muito no seu dia a dia com o seu pet. E também, se você não tem pet, mas tem vontade de ter, tem um monte de curiosidade, aí um monte de dúvida, vem com a gente que a gente sempre vai trazer alguém legal aqui para bater um papo. E hoje vamos falar de educação, vamos falar de educação pet, educação dos tutores, dos responsáveis. Eu não gosto muito da palavra tutor, eu prefiro responsável, que eu acho que quem é responsável é quem está do outro lado da guia, do outro lado da coleira. E hoje quem está aqui no estúdio vai bater um papo com a gente é o médico veterinário Rafael Joga, que é comportamentalista, ele é especialista em comportamento animal. Tudo bom, Rafael? Tudo certo, doutor. Primeiramente, boa noite, pessoal. Não sei que horas está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer a presença, agradecer o convite e vamos falar sobre isso, que é um assunto tão abrangente aí no... O que eu acho eu acho, Rafa, que é o start de tudo. Falar de educação, de orientação, de conhecimento, família, animal, né? Uma coisa que eu falo muito para a turma, quando você tem vontade de adquirir um animal, primeira coisa, estuda. Vai conversar com alguém que entende para entender as características desse animal, se cabe na tua rotina, se tem uma afinidade, personalidade, porque isso é muito importante, né? A gente pega muito erro por causa disso. Extremamente importante, doutor. Até é legal você ter começado com esse assunto, porque uma das primeiras vezes, assim, nesses longos anos que eu já estou trabalhando com isso, uma tutora semana passada me chamou justamente para isso, para perguntar: Rafa, eu moro num apartamento, me indicaram você e tal. Você pode vir conhecer antes de eu escolher a raça. Quer dizer, ela estava preocupada com de saber a raça que de fazer uma escolha certa. Exatamente, para o que seria mais adaptável para ela naquele momento da vida dela, né? Foi bem legal. Entrando nessa seara, não dá pra gente fugir de um assunto que é o abandono animal. Né? Penso eu e acredito eu que muito do abandono poderia ser evitado se tivesse esse estudo, se tivesse esse conhecimento, se tivesse essa orientação prévia, né? Cada raça tem a sua particularidade, né? Então é legal a gente saber o que a gente está trazendo para dentro da nossa casa, sabe? Tem muita gente que mora num apartamento pequeno e acha que vai ser super saudável ter um animal grande, um animal com muita energia, se eu não tenho disponibilidade para gastar essa energia dele. Então eu acho que esse estudo prévio é muito importante também, a gente precisa fazer sim antes de adquirir mesmo. Idades dessa molecada. Poxa, eu tenho um pet em casa. Já tenho um pet com, sei lá, 5, 6 anos. Caracas, e não consegue ter uma rotina correta, não consegue definir local de sanitário, educação de alimentação. É possível mesmo no cão já mais velho? Com certeza, doutor. Assim como nós, os animais, eles aprendem. A todos os dias, a todos os momentos, a todos os segundos de vida deles estão aprendendo alguma coisa nova, tá? É claro que quando a gente fala de filhote é muito mais simples. A gente pensando num livro, a gente tem um livro completamente em branco. Então você pincelar, você escrever esse livro é muito mais fácil, certo? Agora quando você pega um cachorro que é um pouquinho mais velho, que já tem ali vícios, manias, traumas, inseguranças, né? Torna o trabalho um pouco mais complicado, mas nada é impossível. É completamente... tranquilo de resolver, sabe? A gente conseguindo adequar uma vida de treino ali, de uma nova rotina da vida dele mesmo, auxiliando com as pessoas que trabalham em casa, as pessoas que convivem com o cachorro e o animal propriamente dito. A gente consegue fazer bastante coisa assim. Você vai falando e minha cabeça não para. Eu vou pensando aqui, linkando com um monte de caso, um monte de paciente. Interessante que a gente tem alguns perfis de raça, né? Que você bem colocou isso. Poxa, então às vezes para uma pessoa de idade, num apartamento pequeno, que não tem disponibilidade, energia, pique para sair, a gente não vai dar um beagle para essa pessoa, talvez, né? Aí eu vou pedir até para você passear nisso. Mas eu ia falar que, independente da raça, tem muita da personalidade e da história de cada indivíduo. Então, os traumas, os medos, o que passou antes de vir para casa, isso interfere também. Quer dizer, não é só um padrão da raça. Que infelizmente estigmatizaram algumas raças de forma ruim, pejorativa. Então, Pitbull, na minha época de garoto e depois de faculdade, era o Doberman. O Doberman era o cão assassino, teve o filme, os Dobermans assassinos e tal, e criou-se aquele tabu. Então, é lógico, a raça tem a sua personalidade, mas vai muito também
da criação, dos traumas, da história de cada indivíduo? Isso, com certeza, doutor. Até a nossa própria criação mesmo. O jeito que a gente foi criado reflete 100% no jeito que a gente vai criar os nossos animais, tá? Então, às vezes eu chego, em casa de tutores com beagles que são completamente tranquilos, porque a adaptação da vida desse cachorro foi uma vida tranquila, tá? Eu costumo e digo que tem aquele ditado que fala que o pet é o espelho do dono, e isso é 100% verdade, tá? Os nossos animais, eles são aquilo que nós somos. Sim. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu já acordo naquela loucura de fazer tudo correndo, de não ter horário para nada, tá sempre atrasado para tudo, você vai ter um animal que é completamente ansioso na sua casa. E falando em ansiedade, a gente já entra na doença do século, né? Que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Tanto nós quanto os animais, a maioria dos casos que eu encontro hoje é relacionado à ansiedade, tá? Então isso que você acabou de falar tem muito a ver, tá? Da gente passar para os nossos animais aquilo que a gente quer que eles sejam. Essa ansiedade da gente espelhar nele o que a gente quer, né? Da gente depositar neles o que a gente quer. No tocante à ansiedade, eu vou fazer também um parênteses aqui, a gente tem muitas doenças nos gatos também por conta de ansiedade, tá? Então um gato que também começa a ter aquela tricotilomania, que é o gato que se lambe e arranca pelo, então vale atenção na rotina da casa. Então eles refletem ao estresse da casa, a rotina da casa. 100%, 100%. Hoje em dia o que a gente mais encontra na rotina clínica mesmo são cães que são espelhados o comportamento dos humanos. E às vezes a gente não consegue enxergar isso, sabe? Sim. E aí numa pequena conversa, na consulta mesmo comportamental que eu faço, que a gente faz, que a minha equipe trabalha, a gente identifica exatamente isso. E às vezes só nessa conversa a gente já consegue resolver bastante coisa. Mudando uma coisinha ali, a gente já vê um resultado muito legal. Bacana a gente falar então que é feita uma consulta antes, individualizada, né, para o pet, para a família. Nessa consulta, uma leitura, família animal, como é que consiste uma consulta de um comportamentalista, para a turma entender um pouquinho? Quer dizer, então não é necessariamente o que você faz pro Bob, vai funcionar pro Billy, Não. Tem essa leitura, então é feito um bate-papo mesmo. Isso, exatamente. O primeiro contato é via WhatsApp mesmo, né? Instagram, tá? Então, a partir desse primeiro contato, eu tenho um questionáriozinho que eu sempre uso para pegar as primeiras informações, nome do tutor, nome do cachorro, idade, mais ou menos a região onde mora. E aí já entro na conversa quais são os problemas que você está enfrentando, quais são os problemas indesejados que existem na sua casa, né? E nesse primeiro bate-papo é a parte mais importante de todo o processo, tá? Sim. A partir desse momento que a gente agenda a consulta comportamental, é a parte mais importante de todo esse percurso que a gente vai ter até a liberação, né? Então, são coisas que a gente vai perceber naquele primeiro contato que a gente tem com o animal, que coisas que se a gente passa lá na frente, provavelmente a gente não perceberia. Então é legal ter sempre esse primeiro contato no ambiente em que ele vive. Muita gente pergunta, putz, mas Rafa, mas você não tem um consultório, não tem um lugar... Seria sensacional ter um lugar para atender, né? Mas o problema que o animal vai apresentar para mim num consultório é completamente diferente do que dentro da casa dele. E na maioria das vezes os problemas estão vinculados ao ambiente em que ele vive. Então eu preciso estar inserido nesse mundo, nessa casa, nesse território, né? Dizendo natural, animal, dentro do território dele, para ver realmente quem que ele é, né? A aceitação das famílias, porque você vai lá e acaba fazendo uma análise da família. Sim. E aí eu vou contar isso até por conta de uma situação que eu vivi agora há pouco tempo na clínica. Uma cachorrinha extremamente ansiosa. E a dona falou, extremamente ansiosa. Não sentou, e minhas consultas são longas, eu sento, eu desenho, eu faço e tal. Ela em pé o tempo todo. Ela, Luiz, eu não aguento porque ela é muito ansiosa. Eu fiquei quieta. Ela falou, dizem que eu sou também. Eu falei, olha, dizem que o pet espelha o dono. Aí a gente começou a rir, brincou. Mas a família aceita bem quando você consegue, às vezes, perceber, porque de repente você é chamado para um problema. Isso. Não só para uma orientação, vá para uma orientação de filhote. Mas vamos entrar agora em problema. Poxa, então, caramba, meu cachorro é ansioso, late, 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 ou destrói a porta quando a gente sai, tal. E aí, se você tem que falar, olha, calma aí, ele é reflexo do meio. Como é que a turma aceita? Eles estão abertos a entender isso também? Que, de repente, eles precisam dar um passo atrás e mudar também. É bem legal também ter tocado nesse assunto, porque o que geralmente acontece?
quando aquilo que a gente estava falando até do paralelo do animal mais velho e o animal filhote, quando o animal é filhotinho, geralmente os problemas são muito focados a problemas de filhote, tradicionais, mordidas, xixi, cocô, né, pula muito nas visitas e tal. E quando o problema já é de um animalzinho mais velho, é até engraçado dizer isso, as pessoas elas já estão me chamando sabendo que muito provavelmente o problema é com eles. Certo? Porque se o animal tem 5 anos e tem aquela crendice popular também, né? Espera, não adianta chamar adestrador, veterinário comportamental, que seja, antes do primeiro ano do animal, porque é o período de adaptação, o período de aprendizagem dele sozinho e tal. Tudo que ele faz de errado, chegando em 1 ano, parece que é com um estralar de dedos, tudo que ele fazia de errado desaparece. Isso é uma tremenda uma mentira. Todos esses comportamentos que foram sendo reproduzidos durante esse 1 ano de vida vão ser cada vez mais recompensados. Sim. Cada vez uma bolinha de neve que era desse tamanho, daqui a pouco vai descendo e vai cada vez maior. Então, quando essas pessoas me chamam, não tem muito essa de será mesmo? Putz, fica bravo comigo de eu estar falando alguma coisa. Não, porque elas já me chamam sabendo que o problema está com eles, tá? E bem legal dizer, sabendo que aquilo é um problema, tá? Porque tem muita gente que me chama também para animais que são mais velhos, querendo resolver problemas que poderia ter resolvido há muito tempo, sabe? Como xixi e cocô fora do lugar, por exemplo. Pô, se o cachorro tem 10 anos e faz as necessidades fora do lugar, por que agora com 10 anos isso tá realmente passou a ser um problema? Me incomodando? Entendeu? Então a teoria do problema é muito legal e muito interessante também a gente falar isso. Até que ponto isso é um problema na vida da pessoa? E por que de repente passou a ser, né? E por que de repente passou a ser, entendeu? Que aí uma vez que isso passou a ser um problema, de repente ela começa a enxergar o pet como um problema. Exatamente. E aí começa a ter uma relação desarmônica dela com o pet. Exatamente. E aí, riscos dos acidentes. Acidentes. O que você me conta? Mordidas, acidentes. Também tem muito... introdução de uma nova criança, nasceu ou mudou... Então muda a rotina, muda o comportamento, passa a ter um comportamento talvez um pouco mais agressivo, mais dominador, tal. Também a turma te pede socorro. Procura bastante. Eu inclusive tô com um casinho bem legal também falando exatamente sobre isso. Aconteceram muitas coisas novas nessa família. Foi uma mudança de apartamento, de um apartamento que era bem menor para um apartamento que é bem maior hoje em dia. Foi a chegada de um bebê e a chegada de um filhotinho também, um Golden Retriever. Então, imagina, era um Spitzinho, que é o mais velho, que já era extremamente territorialista, um cachorro que extremamente dominava a casa em que vivia, fazia tudo o que queria, era realmente o dono do pedaço. Ninguém podia tocar nele se ele não quisesse, ninguém podia se aproximar se ele não quisesse, ninguém podia se aproximar do pote de comida. Na rua nunca tiveram um passeio saudável, um passeio educado. O cachorro comandava a vida inteira. E aí, a partir do momento que começaram a acontecer essas mudanças, o que aconteceu? Isso passou a ser um problema na vida deles. É um cachorro reativo, dentro de casa, com uma bebê e com mais um outro filhote. Então, putz, precisamos de ajuda. Então esse é o ponto. Quando toca, acende a luzinha. E aí é uma casa que está sendo bem legal de trabalhar. A gente já está tendo uns resultados bem legais assim, tá? Da primeira introdução do filhote nessa nova rotina, nesse novo espaço, nesse novo território que já era 100% dominado pelo outro cachorro, tá? A entrada dessa criança também, desse animal começar a entender o que ele pode, o que ele não pode fazer, até mesmo com o Golden também, de potência de brincadeira, potência de mordiscada, tá? A gente está falando de um bebezinho, né? Então a gente precisa ter cuidado. Então, existem casos de vários acidentes que acontecem, inclusive comigo, com pessoas de casa, com bastante... pessoas que vão fazer serviço em casa, pessoas de net, de coisas que vão entrar numa casa onde tem um animal bravo e acabam tomando uma beliscada. Mas é bem legal, é bem legal. E tá tendo sucesso já nesse caso? Com certeza. Pô, legal. Porque é um casinho que a gente já tá trabalhando há uns 3 meses aí, já tá dando pra fazer uma reviravolta completa na vida desse cachorrinho, que é mais velho também. Legal. Eu vou pedir, Mavi, temos alguma coisa de imagem pra gente colocar aí dos atendimentos do Rafa? Do doutor Rafael, que o Rafa a gente teve o privilégio de trabalhar junto, o Rafa estagiou no hospital lá com a gente. Esse aí foi um casinho que é bem legal, foi com a doutora Luciana, fisioterapeuta, não sei se você conhece.
A Lu, ela me chamou. Na verdade, eu fui trabalhar com a... Eu não vou recordar o nome. A Charlotte, tá aqui em cima. Foi uma das minhas primeiras alunas. Me chamaram porque ela é uma cachorrinha que ela tinha muito controle sobre a casa também. Tinha muita sensibilidade a interfone. E ela não deixava as visitas ficarem tranquilas em casa. Então era pulando o tempo todo, era latindo o tempo todo, não deixava os tutores conversar. Então, de imediato, o primeiro trabalho que eu fiz foi exatamente esse. Tentar tirar essa sensibilidade de sons, né? Que a gente pode falar isso mais pra frente, que é uma parte muito importante também. Tirar isso dela. E aí, durante o percurso, durante as aulas, eu fiquei sabendo também que a Lu atendia ela por conta de uma luxação, se eu não me engano, de patela. E era uma cachorra que era extremamente reativa na hora da fisioterapia. Então eles não conseguiam de jeito nenhum tocar nela, colocar a focinheira. Ela ficava extremamente, muito mais ansiosa e reativa, ficava muito mais nervosa, tá? E aí com 2, 3 meses de trabalho, a gente pode ver aí nos vídeos que a Lu tá com uns aparelhos tocando nela, perto dela, sem focinheira, não precisa de focinheira para trabalhar... Dessa forma, né, a gente pode ver que a extrema sensibilização de mostrar para ela que esses aparelhos não estão aí para fazer nenhum mal para ela, pelo e contrário, sim né, para fazer o bem, para tirar a dor que ela estava sentindo. Então, e quando o animal entende isso, não tem por que continuar sendo um animal reativo. Tá aí, completou todas as sessões de fisioterapia sem precisar do uso da focinheira, sem precisar neutralizar, manipular ela de uma forma mais forte. Então, foi bem legal. Esse caso foi um caso bem legal de trabalhar também. E o trabalho é muito baseado em recompensa? Como é que funciona o trabalho com o pet? Nessa desensibilização, recompensa? Porque antigamente tinha muita coisa de, poxa, joga uma carne no chão pro cachorro não comer. Isso eu lembro de época de garoto. Uhum. E colocava um fio para choque, para não comer e tal. Mudou muito, acredito que tenha mudado, não sei se mudou, os novos conhecimentos, como é que é? Muito na recompensa mesmo? Boa, muito legal, na troca? doutor. O que acontece? No comportamento animal, existem várias metodologias de trabalho, tá? A metodologia que eu trabalho não é uma metodologia 100% positiva. O que é a 100% positiva? É a troca alimentar, tá? São aquelas técnicas primordiais lá que a gente vê na televisão, que o próprio Alexandre Rossi, que é um adestrador bem conhecido aí no Brasil, que é utilizado da recompensa 100% positiva, tá? Na metodologia que eu trabalho, eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho com uma metodologia natural, animal mesmo, tá? Eu não quero não falando mal de outras metodologias, tá? Mas eu penso assim, eu quero que o animal ele me responda com a cabeça, com educação, com respeito, com conexão, pet, tutor. Sem criar uma dependência sem criar uma dependência de qualquer artifício que seja brinquedo, seja comida. Então, quando eu peço para um animal sentar, quando eu peço para um animal ficar, quando eu peço para um animal largar alguma coisa, eu quero que ele me respeite porque eu estou pedindo para que ele me obedeça e para que ele me respeite naquele momento. Não necessariamente porque ele vai ganhar o biscoito. Esperar. Você pode até perceber que na maioria das vezes desse pessoal que trabalha na metodologia 100% positiva, o animal está mais olhando para a mão do que para os olhos, tá? E os animais, eles são os cachorros principalmente, eles são capazes de entender muito mais sobre expressão corporal do que por vocalização, do que qualquer outra coisa que a gente faça, tá? Então, na hora de levantar a mão com um petisco, e na hora de eu falar e ele prestar atenção no que eu estou falando, é muito mais interessante, ao meu ver, para a metodologia comportamental, que ele entenda e responda, do que ele espere uma comida para reproduzir o que eu acabei de pedir. Interessante, é um ponto de vista realmente que vale a... É legal porque eu fico pensando, o animal, beleza, ele sentou, ele fez o que eu quis, mas e no momento de muita ansiedade, de euforia, disso e daquilo, se eu não tenho alimentação, o que vai acontecer? Sim. Ele vai me respeitar? Ele sempre vai ter. Exatamente. Ele sempre vai ter. Aí um outro caso, aí já é diferente daquela pequenininha. Show, isso aí. Essa daí é a Catarina, é uma aluna que é recente, eu ainda tô com ela também. É uma Husky. E é bem legal porque muitas pessoas falam que Husky não consegue passear na rua de uma forma educada, de uma forma tranquila. Essa daí foi na consulta comportamental, para vocês verem como é importante. Olha como ela passeava na rua.
Então aí é o tutor Quer dizer, tentando... acaba não sendo prazeroso pro tutor, De né? forma Pro alguma. responsável, não é prazeroso para ela, é risco de acidente, de escapar. Exatamente. Aqui eu já percebi, ó, é pertinho de mim ali, hein, gente, no canal 3. Isso. Bem pertinho, quer dizer, uma via de grande movimento, Aham. se der uma escapada, tem chance de dar uma caca. Então, o que acontece? Era uma cachorra que ela sempre foi acostumada a andar dessa forma. Quer dizer, ela que levava os donos para passear, não os donos que levavam ela para um passeio. Isso nunca é saudável, né? A gente Não. vê uma cena dessa, é uma cena completamente impactante. Imagina um animal que deve pesar aí, sei lá, acho que uns 30, 35 quilos, te puxando 2, 3 vezes por dia para poder fazer necessidades na rua, por exemplo. E derruba, dá acidente. Com certeza, com Eu brinco, é certeza. tração nas 4 rodas, então pega no contrapé, derruba, é uma fratura de tornozelo, uma fratura de punho que pode acontecer. Exatamente. Eu já tive um caso de uma tutora que lesionou gravemente a perna por conta de um tombo que ela tomou com um cachorro na rua. Quer dizer, então a gente, né, vendo um caso desse, a gente já extrapola até para qualidade e segurança da família também. Né? Qualidade e segurança da família. Exatamente. Mavi, temos mais um vídeo, aí vamos guardar o resto para depois. Boa. Aí é um vídeo bem legal também, que depois a gente pode falar das diferenças de guias que existem no mercado, tá? Essa daí eu também não vou me lembrar o nome dela, mas foi uma linha lá no começo. É uma bulldog inglês, filhotinha. Ela devia ter aí uns 3 meses e meio mais ou menos. Eu cheguei quando ela tinha... acho que acredito que uns 60 dias, porque eu cheguei, ela era muito bebezinha, foi uma daquelas que a tutora me chamou antes mesmo dela chegar em casa, tá? Então, foi uma cachorra que já foi adaptada, já foi ensinada desde bebezinha a como se anda na rua, a como se passeia de forma educada, a como se sai de um apartamento de uma forma educada, como se sai de casa de forma educada. E hoje a gente consegue andar aí com ela na guia peitoral de uma forma extremamente conectada e tranquila. É bem legal também. Entrou no assunto guia, antes de virar o bloco aqui. Guias, orientação. O que você pode dar de orientação para a turma que está acompanhando? Que eu vejo, estou ali no consultório, muitas vezes eu vejo famílias ali discutindo e decidindo, guias muito mais pela estética do que pela funcionalidade. Sim. Uhum. Né? E aí vale destaque também para a característica corporal de cada indivíduo, característica. Tem alguma dica, algum macete para a família? É adaptação? O que é aí que interfere na escolha de uma boa guia? Boa. Doutor, eu gosto sempre de falar que a guia é o principal instrumento para uma boa educação animal. Tá? A guia ela funciona como uma extensão do nosso corpo para o nosso animal. Então tudo aquilo, voltamos lá naquele começo, tudo aquilo que a gente está sentindo, a gente passa para o nosso animal através de uma guia de transporte, uma guia de treino, seja lá qual for. Tá? Hoje no mercado existem várias guias, tá? Eu acho que várias que são mais conhecidas hoje em dia é a guia unificada e a guia peitoral, tá? Tem aquela guia anti-puxão também, que de anti-puxão eu acredito que não tem muita... que vem pela frente aqui. Isso. Então o que acontece? Falando basicamente dessas três que são as mais conhecidas. A guia anti-puxão ela é uma guia que ela funciona para você colocar na frente do pescoço do seu animal, então acredita-se que ela vá segurar o animal do seu lado, só que é uma guia que se o animal também não sabe passear, ele vai mais se machucar do que andar do seu lado, tá? A guia peitoral é uma guia que hoje em dia é a que mais tem na rua hoje em dia, né? Que o pessoal mais usa, que o pessoal mais compra. É uma guia que ela foi criada para a única função, 3 funções mais ou menos, podemos dizer assim, que é força, tração e arrastar e puxar, tá? A gente pode pegar um exemplo de uma charrete, um cavalo quando é colocado tem a guia peitoral e tem a guia que vai lá na frente, que é a guia que dá a movimentação para o rapaz que conduz. Então essa guia peitoral ela nada mais significa para o animal do que força, do que arrastar, do que puxar, tá? Trazendo para nossa vivência também aqueles caras fortes de crossfit, quando vai puxar um caminhão, quando vai puxar aquelas coisas mais fortes, eles amarram a cinta onde? Na região do tórax, certo? Então essa região do tórax é uma região que ela é muito forte, tanto para nós quanto para os animais. A gente está em volta de todos os órgãos ali, tá com os 4 membros de sustentação, então é uma região de força, tá? Então a partir do momento que a gente coloca uma guia dessa num animal que não sabe andar na rua, a tendência do animal é realmente arrastar e puxar e te levar para onde ele quiser, tá?
Eu hoje, o único instrumento que nem eu falei pra você que eu uso na minha metodologia é a minha guia, tá? É a guia de treino, que é a guia unificada, tá? A guia unificada, ela me permite, dentro de casa ainda, eu ensinar um animal a como se deve andar na rua, eu preparar... Só fazendo um parênteses aqui para também deixar tudo bem claro. Guia unificada, explica para a turma lá em casa o que é. É aquela guia que ela é compridinha, que tem a própria parte do... Eu acho que tem... Que A guia que eu tava, se puder voltar no outro vídeo, que é a guia que eu tava com a Catarina no treino andando na rua. No outro, isso. Essa é a guia peitoral, tá vendo? Extremamente de força. E depois entra a unificada. Que ela vira o colar e guia. Isso, exatamente. Que é uma coisa só, tá vendo? É a parte que a gente segura e a parte que a gente consegue travar no pescocinho isso, dá pra ver ali. do animal. Exatamente. Aí muita gente me pergunta, Rafa, mas como é que eu vou colocar essa guia num cachorro que me arrasta, que me puxa? Se eu sair com essa guia na rua, com certeza esse cachorro vai se machucar. Só que para eu conseguir fazer um passeio desse com a Catarina, foram dias de treino dentro de casa, ensinando ela a andar na rua. Tá? A gente não sai na rua com o nosso filho num parque de diversão ou num shopping sem estar de mão dada, certo? Então o que acontece? Essa criança, ela precisa saber, precisa aprender a andar sozinha, andar na rua, andar prestando atenção no tutor, no responsável, no pai, na mãe, o que a gente precisar nesse momento. Então é muito legal se atentar com isso e de prestar atenção nas funções de cada instrumento, né? Eu nunca vou pegar um martelo para comer um arroz e feijão. Cada instrumento tem a sua função. E aí tá essa dica. Antes da gente agora dar uma pausa, guia é instrumento de educação de bom relacionamento com o seu pet. Isso. Então, orientação importante. Turma, a gente vai para um intervalo rapidinho, a gente já volta com esse papo super interessante, que é comportamento animal, com o médico veterinário Rafael Joga, aqui no Pet News. É papum, a gente já volta. De volta com o segundo bloco do Pet News e hoje falando de comportamento animal, educação, boa relação responsável, tutor, animal, com o médico veterinário Rafael Joga. Rafa, mostramos no finalzinho do primeiro bloco coleira, que coleira é um instrumento. E aí também, hoje uma coisinha meio chata que tá muito julgamento. Todo mundo julga, todo mundo sabe apontar o dedo. Então, quando o pessoal às vezes vê alguém com a guia unificada, isso. ou com o enforcador, maus tratos. Não é maus tratos. Se souber usar, não é maus tratos. Exatamente. Toda ferramenta precisa ser usada por alguém que sabe usar aquela ferramenta. Tá? Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Não adianta nada eu pegar um material para usar se eu não sei usar esse material. Tá? Eu vou estar andando muito mais para trás do que podendo estar andando para frente. Então saiba trabalhar com aquilo que você tem. Você usou um exemplo no primeiro bloco que cabe bem agora. Um martelo. Né? O martelo na mão de um irresponsável vira uma arma. Exatamente. Na mão de um marceneiro vira uma obra, vira uma boa construção. Então, não julga quando você às vezes vê uma pessoa ali educando, orientando o seu pet. Não julga não. Tá? Observa, chama para conversar e vai aprender um pouquinho mais, que é sempre muito bem-vindo. E conhecimento evita acidentes aí e evita muito abandono. Tá? Então eu gosto muito desse papo. Quando eu chamei o Rafa para a gente bater esse papo, falando de educação, eu tenho certeza que vai ajudar muito a evitar um grandíssimo problema que é o abandono. Né? Então quando você conhece, quando você convive bem, quando você tem harmonia, você não tem abandono. E olha que eu posso falar que eu tenho um pinguinho de responsabilidade em salvar alguns casamentos aí também. Boa! É umas histórias bem legais, assim, de pessoas que realmente chamam de ou eu saio ou o cachorro sai. E aí chega na teoria do problema novamente, entendeu? Agora se tornou um problema na vida daquele casal, na vida daquela pessoa. Muitos problemas com crianças também, de cachorros com mordidas, cachorro com não saber a intensidade de brincadeira, acabar machucando criança. E infelizmente hoje em dia as pessoas acabam optando em abandonar, em fazer uma doação. E se fazer uma doação de bom grado, assim, da forma certa, até tudo ainda bem, é legal, né? Mas agora o abandono é complicado.
família com criança. Você falou aqui, você vai falando, nós vamos pegando, eu vou pescando, a turma já me conhece, eu não trago pauta, a gente vai no bate-papo. Família com criança. Cabe uma orientação, como é que faz? Teu papel com a criança também, porque você acaba tendo que ter esse contato e falar, olha, né, sim, aqui dói, sim, né, não põe a mão aqui, olha, na hora de comer, respeita, tal. Tem que ter isso também, né? Tem, essa proximidade tem que ser muito firme, Luiz, porque a gente tá conversando com uma criança e com um cachorro que às vezes não tem noção do que ele tá fazendo. Potencial de força. E tem muitos animais que depois de aprender, depois de entender, eles vão saber muito bem identificar a hora da brincadeira com o bebê e a hora da brincadeira com o adulto, com uma pessoa que pode ter uma brincadeira um pouco mais eufórica naquele momento. E é bem legal, porque essa adaptação a gente consegue perceber da família como um todo, sabe? E de ensinar não só a criança, não só o cachorro, e sim a família em geral, em como se aproximar, em como receber, e como ter esse animal presente dentro da brincadeira, dentro de um tapete, dentro de um espaço onde aquela criança está se divertindo. Então, às vezes a gente não deixando, impedindo sempre que o animal se aproxime, também pode se tornar algo errado pra gente lá na frente, porque a curiosidade vai gerar ansiedade cada vez maior. Então, quando esse animal tiver a oportunidade mesmo de ser mais rápido que você, pode ser que dê alguma besteira por uma coisa que a gente poderia ter evitado posteriormente, né? Previamente. Boa. Aquela história de que o cão marca. Então, depois de um acidente, aí a gente falando aqui, eu vou lembrando de um monte de casos já vividos ao longo desses 24 anos de profissão. Eu lembro de um caso, eu não lembro qual foi o fim, mas eu lembro da história. Eles tinham 2 cachorros e estavam com 2 filhos, uma criança e um super bebê. E na sala ali, na hora que a criança, não o bebê, foi pegar, não sei se uma fruta, alguma coisa, uma bolacha, enfim, comer, um dos cachorros foi para pegar da mão e acabou pegando o rosto da criança. E foi aquele estresse, aquele choro, aquele grito. O cachorro se assustou também, aí quis voltar. E eles diziam à época que depois nunca mais conseguiu ter uma relação harmônica. Que parecia que o cachorro que se envolveu no acidente com a criança havia marcado. Ele falou, poxa, não dá mais. Então tinha que trancar, separar, pôr portão. Existe isso mesmo, de depois teve um acidente, aconteceu um acidente ou um entreveiro mesmo, do cão marcar determinadas pessoas? Existe sim, Luiz. Um dos maiores problemas que a gente também enfrenta são os traumas animais, né? Quando a gente fala de trauma. Quando eu falei pra você que os animais eles são capazes de entender muito mais a nossa expressão corporal do que o que a gente está falando, é justamente sobre isso. Tá? Às vezes a intensidade da bronca não significa a verbalização da bronca. Então naquele momento você vê o seu filho, o seu bebê completamente machucado, e um cachorro que tem ali às vezes uma potência de mordida legal e você fica com medo dessa mordida voltar, né? Por mais que ele nunca tenha feito isso, ele entendeu que aquele momento foi um momento de susto que ele levou, certo? Então a gente precisa, primeiro de tudo, mostrar pra ele que aquele foi um comportamento errado. Então não na hora só da brincadeira, da mordida, da brincadeira, da comida se aproximando da boca. E sim mostrar pra ele as formas de se aproximar dessa criança. Tá? Esse animal muito provavelmente pode ter desenvolvido um trauminha aí na vida dele, em que na cabeça dele ele entendeu que era errado se aproximar da criança. E não o que ele fez que seria uma coisa errada, tá? Isso geralmente acontece, eu não sei se seria uma pauta, mas é bem legal a gente falar também da parte sanitária, da questão de coprofagia, tá? Legal. Aquele ato dos animais comerem as fezes. E na maioria das vezes, quando é causa comportamental, acontece justamente por conta disso. A gente acaba ficando tão possesso, tão bravo quando vê cocô espalhado pela casa inteira, que às vezes a nossa intensidade da bronca faz com que o animal, naquele momento, queira sumir com aquilo que acabou de acontecer antes que eu leve a bronca. Então, ao invés da gente ensinar pra ele que ali é o lugar errado, a gente ensinou pra ele que fazer cocô é natural. Na cabeça dele não seria algo errado. Então ele não pode. Entendi. Aquilo que sai de eu tava já achando que era o teu papel já de corrigir e falar que não, então, cocô é normal, cara. Exatamente, exatamente. Essa seria a função. Mas aí a função de entrar aonde? Na cabeça do cachorro e não na cabeça mais dos tutores. Porque os tutores, naquela intensidade de bronca, fizeram com que o cachorro realmente entendesse isso. E no caso desse acidente do cão com a criança?
Tem como corrigir? Tem, claro que tem. Essa aproximação ela precisa ser refeita várias e várias e várias vezes e mostrando para ele o jeito certo de se aproximar, o jeito tranquilo, o jeito com a ansiedade mais baixa, aquilo que eu te falei, dele conseguir identificar que ali tem um serzinho que não tem a capacidade de fazer absolutamente nada. E tem um ser mais velho que naquele momento consegue dispor do que ele quiser apresentar também naquele momento. De uma brincadeira mais ansiosa, uma brincadeira de caça de tesouro, de pegar, morder pra lá, pra cá. Então ele vai ter essa noção. E a gente mostra e ensina da melhor forma possível. Brincadeiras. A gente vê muita brincadeira de lutinha. Uhum. Às vezes, em vídeos, em internet, hoje a gente vê algumas brincadeiras. Teve até um vídeo que foi muito criticado, de um pai com uma bebê também no colo e dando uma provocada, uma estimulada. Desse vídeo. É bem legal. Então, é bem você está estimulando às vezes um lado, aí eu vou entrar numa segunda pergunta também. Então essas brincadeiras, elas podem ser um potencial de aflorar algum comportamento agressivo? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, existe caso indissolúvel, caso que fala, putz, não, esse pet não tem jeito? Boa. Respondendo então a primeira pergunta. Tem. Só pergunta fácil, hein? Só bomba. Não, tem como sim, viu, Luiz? O animal ele pode desencadear ali um comportamento reativo diante de uma brincadeira quando filhote, tá? Eu sempre costumo dizer, não brinquem com seus animais de uma forma com que essa forma possa ser um problema para você lá no futuro. E não só um problema para você, mas problema para visitas, Sim. problemas para outros cachorros, problemas para crianças, problemas para qualquer outro. Um problema para o convívio, né? Outro indivíduo. Esse vídeo que você falou, eu não sei se vocês chegaram a colocar aí, seria até legal a gente conseguir mostrar. Se não mostrar, depois eu mando de novo e vocês postam pra galera ver, porque é muito legal. A gente tem os teus vídeos, vamos colocar depois mais 2, mas esse vídeo em específico... Mas beleza, basicamente o que acontece é o seguinte, o pai tá com o seu filho numa cama e com... Depois a gente pode também falar da raça do Pitbull, dos problemas enfrentados. Então o que acontece? Ele tá com um cachorro na cama e com um bebê. Então ele tá fazendo tentativas ali de chegar com a mão de uma forma mais forte na criança, tentando instigar um comportamento reativo do cachorro. Sim. Querendo ensinar para o cachorro de alguma forma que alguém se aproximar do filho dele de uma forma mais brusca teria que ter um comportamento mais reativo desse cachorro. Só que o que ele não pensa? Que dentro da própria casa dele, a mulher dele pode ter uma brincadeira com a criança, um filho que é um pouco mais velho pode estar brincando com essa criança também, de alguma forma que o cachorro naquele momento vai fazer a leitura, vai entender e vai fazer a leitura e vai dar besteira, sabe? Vai dar besteira. Então não é legal brincar dessa forma. E a gente entra no... Qual que era a outra pergunta? Depois eu falo. Se tem cachorro que não tem solução. Então, eu costumo dizer que tem ser humano que não tem solução. Tá? Ser humano que não consegue, literalmente não consegue, ou porque literalmente não quer mesmo colocar a educação naquele seu animal. Porque os animais, eles são sim capazes de aprender tudo aquilo que a gente precisa passar para eles. Tá? Então, independente de idade, independente de raça, independente de qualquer circunstância que esse animal viva no ambiente dele, viva no convívio dele com a sua família, com a sua matilha, né? A gente consegue mudar bastante coisa. Mas tem trabalhos e trabalhos, coisas mais difíceis, coisas mais fáceis e que a gente precisa colocar em prática todos os dias. Antes de falar do Pitbull, vou pegar o ganchinho aqui também do Rafa, que falou que infelizmente alguns seres humanos não mudam, né? Uhum. E olha, mudar faz parte do amadurecimento, da evolução, faz parte do pensar. Tem uma música do cantor e compositor aqui de Santos, Dani Romano, uma baita música que eu acho dele, e ele fala que mudar de opinião às vezes é normal, o estranho é não mudar. Né? Se você não consegue alcançar objetivos novos resultados fazendo a mesma coisa. Então eu fico triste quando a gente escuta isso de falar, poxa vida, é mais fácil a gente mudar às vezes algum animal do que né? Não mudar o ser humano. Uhum. Mas falando de Pitbull, e aí também eu conto aqui 2 historinhas, eu tive 2 Pitbulls. Uhum. Tive o Catraca, na clínica ainda, lá na época da Petit Chien. E ele convivia com outros cachorros super harmonicamente. Era maravilhoso, um cachorro lindíssimo. E foi uma relação muito legal, muito harmônica. E agora a gente tem o Pit.
que é o Conan também, ora é Pete, ora é Conan, que fica lá em Paraibuna, lá na fazenda. E o Pete, ele foi um cão achado. Ele apareceu lá, meus filhos acharam, me chamaram e falaram, pai, eu acho que é um pitbull e tal. Ele chegou castrado, não apareceu o dono, a gente colocou nas redes sociais, molecotão. Num primeiro momento, ele reagiu a mim. Eu cheguei também com um pouco de receio, então talvez o meu comportamento, minha expressão corporal era de defesa, ele me olhou. Com as crianças ele super abanou, super ficou feliz, aceitou. E hoje ele tá lá com a gente, já tem 3 anos. Tá lá com a gente e é um cara que eu tenho um problema com ele, com caça. Ele, se a gente não restringi-lo à noite, ele sai atrás de capivara e voltou várias vezes muito acidentado. E danado, é muito forte, consegue caçar e matar as capivaras. Então agora a gente tem tentado deixá-lo preso, mas às vezes ele dá umas escapadas. E as capivaras estão tão safadas que agora... Comportamentos naturais, de animais, né? E agora elas estão tão safadas que elas estão chegando durante o dia lá. Falei, pô, capivara, também não me ajuda, né? Mas com gente e com as demais criações, incapaz de fazer alguma coisa. Eu tenho fotos lindíssimas, também pena que eu não sabia quem ia entrar nessa seara, senão tinha fotos lindíssimas dos meus filhos com ele. E foi um cachorro que apareceu. Então fala um pouquinho do Pitbull. Então, o que acontece, ô Luiz? Eu gosto sempre de falar que o problema do Pitbull está 100% vinculado à sua potência de mordida. Sim. Tá? Porque o que acontece? Eu, na minha rotina clínica, eu tô muito mais acostumado a tomar mordida de Shih Tzu, de Yorkshire, de Chihuahua, de Basset, de animais que são menores do que de animais maiores. É que o estrago vai ser proporcional. Exatamente. Então, qual que é o problema? Qual que é o problema da sociedade mesmo, falando relacionado ao caso dos pits, né, em geral? Todos os derivados da raça Pitbull. Tá 100% vinculado à potência da mordida. Então, por que eu tenho que ter medo de um cachorro que vai machucar a minha unha e eu não tenho que ter medo de um cachorro que pode arrancar o meu braço? Tá? Então essa questão vai muito da criação animal, tudo aquilo que a gente já falou, muito do que eu peço pro meu animal desde o primeiro dia dele na minha casa, tá? Então se eu brinco de mordida, se eu brinco de instigar mordida, instigar puladas, instigar coisas erradas com um cachorro de porte pequeno e eu ensino as mesmas brincadeiras para um cachorro de porte grande, o meu problema com o cachorro de porte grande vai ser muito maior. Sim. Tá? Então, eu volto sempre a dizer isso, o problema da raça Pitbull é 100% vinculado à sua potência de mordida. E a raça Pitbull não é uma raça que é uma raça agressiva como muitas pessoas falam. Sim, e ela foi uma raça muito mal utilizada, por N motivos, e um dos erros clássicos, né, foi utilizar o Pitbull como cão de guarda. O Pitbull é cão de caça. Sim. Né, ele caça javali, tanto que o Pit vai atrás das capivaras. Então, dando uma finalidade errada, fora a má criação. E aí também, eu vou te fazer uma pergunta para fazer um parênteses depois. Alguns comportamentos, e aí vamos falar da agressividade, pode ter um fator hereditário ou uma heredabilidade. Então uma fêmea com uma personalidade muito marcante, muito dominadora, tende a ter uns filhotes assim, ou um macho. Existe também essa genética, alguma coisa assim? É bem importante falar sobre isso porque muita gente tem dúvidas relacionada a isso também. Hoje em dia, a preocupação de quem busca um animal da forma correta, pesquisando raça, pesquisando o que eu quero para minha vida, pesquisando o que eu quero para o meu futuro, principalmente, pesquisa um canil que seja um canil renomado, um canil certo, um canil correto com os cruzamentos, correto com toda a linhagem daqueles animais. Então, a gente se preocupa muito com isso. Claro, a agressividade hoje em dia, sim, ela é uma... pode vir com um poder genético atrelado. Boa, tá? Legal. Hoje a gente tem 2 tipos de animais, que são animais que são reativos e animais que são agressivos. Os animais reativos são aqueles que por alguma coisa que ele viveu, ele vai ser reativo àquele problema, aquela insegurança, aquela ação que gerou aquela reação. É um reflexo. Um reflexo, exatamente. E o animal agressivo é aquele animal que já nasce do mal, já nasce ruim, sabe? E que a gente...
com mais treinamento que tem, a gente consegue abaixar muito do que ele pode desenvolver, mas ele vai ser um animal que vai ser agressivo e ruim pro resto da vida. São poucos, tá? Hoje eu não consigo te falar em porcentagem, mas são muito poucos. Eu encontrei um ou dois que tiveram problemas e tiveram que ser tratados com remédios, até com outros veterinários parceiros meus. Porque é justamente isso, foge do nosso controle. É um animal que já traz dentro dele algum probleminha genético ali. É mais difícil da gente resolver, mas não impossível também. E às vezes até as consanguinidades, que o pessoal fica achando que, poxa, vai dar um filhote de 6 patas, 8 patas. Não, às vezes dá uma alteração comportamental. Exatamente. Mesmo às vezes neurológica. E é o que mais existe na rotina, é isso hoje em dia, de encontrar animais que foram cruzamento de pai com filho, de primo com irmão, disso e daquilo, e acabam vindo animais com problemas, né? E aí nessa eu pego aqui essa oportunidade importante que a gente tem de bater um papo para colocar algo que eu considero muito importante, e até desculpem, é a minha opinião. Eu acho uma grande bobagem, repito, com todo respeito, até amigo meu, mas uma grande bobagem o que fizeram aqui em Santos, de proibir criação. Bobagem. Se você proíbe, você estimula a clandestinidade, estimula o criador de fundo de quintal. Você tem que estimular o bom criador. Exatamente. Criar mecanismos de fiscalização, para que você tenha cada vez mais animais saudáveis, animais de qualidade. Vou pegar nesse parênteses aqui, displasia coxofemoral. Poxa, por que temos ainda? Porque não está sendo selecionado a cruza. Mas só te cortando, Luiz, eu acho que isso é um problema não só das pessoas que têm cachorro, e sim do brasileiro em geral. Eu acho que o mesmo brasileiro que reclama disso que a gente está reclamando hoje, na hora de adquirir um animal, ele vai procurar um cachorro que custe R$1.000, porque ele não quer pagar 7.000 num canil, que ele vai ter certeza de toda a origem da genética desse animal. É um bom ponto de então, vista. Eu acho... E vale, é uma economia, com perdão da palavra, não vou usar a palavra mais, mas é uma economia tola, porque vai te gerar um problema às vezes de saúde, putz, que você vai viver num médico veterinário, vai viver num consultório, vai viver numa clínica, vai viver num estabelecimento médico, ou num pet shop comprando medicamento. Sim. Então, ou devolvendo. Ou abandonando. Então, puxa vida, eu gostaria muito que fosse revisto algumas coisas. Criação, vamos estimular o bom criador, vamos premiar o bom criador e vamos tirar o mau criador. Mas, não, Santos não cria-se mais. Beleza, atravessou a divisa, em São Vicente cria. Em Cubatão cria, agora já cria. Então não adianta nada, a gente só está empurrando. Ou aquela tiazinha que tem um cachorrinho que ela acha lindo, ela cruza com o do vizinho que não tem nada a ver, que você começa a ter aí cães de misturas que sim. incompatíveis, até aí distorcia, problema de parto, porque a fêmea não é compatível com o macho. Então, não só problemas comportamentais, né? Sim, problemas... Exatamente. Problema de saúde pro pet, pro animal. Então eu peguei esse gancho aqui, esse parênteses, porque eu acho muito importante falar. Bobagem. É só para inglês ver. Eu gosto de pet, acho que não é legal cruzar, não é legal... pet não é fonte de renda para ninguém e tal. Calma, né? Vamos lá. Eu tenho uma cliente que tem 2 Spitz que ela adotou de canil. Então deu, salvo engano, 5 anos de idade, colocaram para adoção. Elas são super bem castradas, são super saudáveis, super bonitas, super felizes, sem traumas. Muito legal. E legal desse canil de colocar para adoção. Ele só cobra que fala, olha, vamos castrar você, arca com o custeio da castração. 2 Spitz lindíssimas, maravilhosas. Ela é uma dentista aqui em Santos, Silmara, um beijo, competentíssima e apaixonada por pet e faz o bem para essas 2 meninas. Então acho que eu falei, poxa, o Dr. Rafael entrou numa seara aqui que é legal abordar. Sim, então com certeza. Disso, se poxa, você consegue selecionando evitar alguns comportamentos, que bom, né? Que bom que a gente consegue evitar isso. Mavi, temos mais vídeos do Dr. Rafael em ação. Vamos lá. Esse aí foi um casinho bem legal que eu até coloco aí pra brincar, quando a própria tutora tem medo do próprio animal e a gente tem que pôr a mão pra... É você, não? Sim, sou eu. O que aconteceu aí? Eu fui chamado também
por um amigo, adestrador, um amigo de profissão aí, que não estava conseguindo resolver esse caso, que era o caso de um cachorro que ele foi deixado pelo tutor, na verdade, acabou jogando na casa da mãe. A tutora, nesse caso, não tem nem culpa, coitada. Pegou o bonde andando. O rapaz ele se mudou de país, não teve como levar o cachorro nesse primeiro momento, acabou deixando o cachorro com a mãe. Nos primeiros momentos, o cachorro apresentava os comportamentos normais que sempre apresentou, nunca foi um animal agressivo, reativo, no caso, né? E passou a apresentar esse comportamento com a tutora. Talvez pela falta do tutor, talvez pela mudança de rotina, não sabemos aí o que aconteceu em geral, até porque não foi um caso que eu assumi depois. Essa foi só a consulta comportamental. Então, e de realmente mostrar pra ele de que tá tudo bem, que tá tudo certo. Por mais que esse cachorro quisesse naquele momento me matar, era por algum motivo que ele estava tendo esse tipo de comportamento. E a minha função nesse momento é de mostrar pra ele que está tudo bem, que eu posso ser amigo dele, que eu posso passar a mão nele, que eu posso estar perto dele. E o que acontecia todas as vezes que ele tinha esse comportamento, ele afastava todo mundo que chegava perto. Então na cabeça dele funcionava, resolvia, ninguém nunca me enfrentou, ninguém de nunca... alguém que ali insistisse. De que mostrasse de que, cara, tá tudo bem, você pode querer vir pra cima de mim, eu também vou pra cima de você. E tá tudo certo, e eu vou te ajudar, eu tô aqui pra te ajudar. Até porque ali você tá lascado, porque não tem nem rota de fuga, Não tem uma grade na janela aí, não dá nem pra pular essa janela. E é um American Bully, né? Uhum. Tem um potencial de mordida também muito grande, muito forte. E esse caso também, ele tava de focinheira, até pro pessoal falar, puta, mas tá extremamente irresponsável e tal. Eu não entrei na casa enquanto a tutora não colocou, porque ele deixava, ele liberava. O problema era quando entrava outra pessoa dentro de casa, ela não conseguia receber ninguém em casa. Então nessa tentativa já de briga com ele, a focinheira acabou saindo e aí eu tive que travar ele na parede ali, como no começo do vídeo, e ir controlando ele da forma mais tranquila, no sentido mais da palavra assim possível, para acabar não machucando ele também, para que a gente pudesse desenvolver. E aí a consulta terminou da melhor forma possível, graças a Deus. E a gente não tem o vídeo do comecinho, que foi quando a focinheira acabou saindo, até porque foi muito rápido. Eu entrei, ele já veio pra cima assim, ela me deu a guia na mão e ele já conseguiu escapar, sair. E o danado é lindo, hein? É lindo. Mavi, temos mais um vídeo. Esse também, quando você mandou, eu achei bem legal. Esse é bem legal, essa daí é a Atena, é uma aluninha que tá tendo aula comigo agora, é bem recente também. E é uma cachorra que ela é uma pastora alemã, que é extremamente reativa também na rua, extremamente ansiosa, tem muita ansiedade. Só do portão abrir e fechar, vocês podem perceber que ela já tenta sair. É que é um vídeo time-lapse, então não tem áudio. Mas ela já latia, já queria sair descontrolada, já queria ter acesso à rua, que é a forma que o tutor sempre passeou com ela durante a vida inteira. Então esse trabalho... E ela já é adulta? Já adulta. Então esse trabalho que a gente está fazendo é literalmente essa sensibilização que eu venho falando. Eu venho mostrando para ela que enquanto ela estiver nessa ansiedade, a gente não vai conseguir chegar no resultado que é estar lá fora. Que é o que ela quer. Que é o que ela quer. Então, da forma mais tranquila, da forma mais calma possível, caminhando, baixando essa adrenalina. Você percebe que o portão tem que abrir e fechar várias vezes para ela ir perdendo essa sensibilidade. A gente vai chegando mais perto até o ponto de conseguir sair. Eu não sei se vai ter o vídeo depois do passeio, mas é uma cachorrinha que tá no início de treinamento aí também, que tá bem legal, que tá tendo uns resultados bem legais mesmo. Treinamento até porque eu não saí sozinho. Exatamente. A gente sempre treina com 4 comandos básicos essenciais, que é o senta, o fica, o pro seu lugar e o vem, que são comandos realmente de atenção, tá? Eu tenho até uma história curiosa para contar, que foi literalmente isso que aconteceu, foi com uma colega minha de profissão também. Ela treinou um cachorro que era responsável por um estacionamento de um galpão. E todas as vezes que era à noite, soltava um cachorro para ficar no estacionamento e o portão fechado, não tinha trabalho na empresa. E ela treinava exatamente isso. Toda vez que o portão abria e ele estava solto, por exemplo, durante o dia que ele ficava com os peões lá, ela ia pro place, que é o pro seu lugar, e ficava ali sentadinha até o portão se fechar.
Então teve um pane no sistema, alguma coisa que aconteceu na empresa que o portão ele abre às 3 horas da manhã. Isso é bem legal que tem a gravação, né, das imagens de segurança. E aí ela tá andando pelo galpão assim, a partir do momento que o portão abre, ela vai pro lugarzinho dela, fica sentadinha. E as pessoas começam a chegar somente às 7 horas da manhã, o portão aberto e ela sentadinha no lugar, esperando e respeitando o comando que ela foi treinada para fazer. Então são coisas que a gente precisa repetir, tá? Eu trabalho com uma metodologia também que fala que a gente usa 3 pilares, que é repetição, paciência e atitude. Repetir quantas vezes for preciso, com a atitude maior que eu tiver naquele momento para me mostrar um líder para aquele animal. Sim. E com a atitude necessária de mostrar que eu realmente sou a pessoa que manda ali. Existe algum tempo médio? Muito difícil. É uma pergunta que vários tutores me fazem também. Eu tava pensando aqui, o cara já te chama e a primeira coisa que ele já deve perguntar, em quanto tempo você vai me entregar isso aqui? Depende bastante. Depende muito mais dele me responder essa pergunta. Quanto tempo você quer que eu resolva o seu problema? Você vai me ajudar? A gente vai ter os treinos certos, os treinos corretos durante a semana? Porque é muito legal, vou dar um exemplo de eu ir numa terça-feira, quando eu volto na próxima terça-feira, daquilo que a gente foi trabalhado, não precisar voltar desde o início. E hoje eu tenho cachorros que estão comigo há 2 anos, que tem o mesmo problema na consulta comportamental. E aí uma consulta, além da primeira consulta do bate-papo, né, do conhecer o pet, família, ambiente, você tem as suas rotinas de trabalho com o pet. Essa rotina de trabalho com o pet, ela tem que ser repetida na tua ausência pelo responsável. Com certeza, é muito importante isso para que o animal veja que dentro de casa existam bons líderes também. Tá? Eu gosto sempre de bater nessa tecla. Você quer dominar o seu animal, seja um bom líder para ele. O animal ele não quer ser um líder de matilha, principalmente dentro de um apartamento, onde ele pode fazer o que ele quiser se for de uma forma educada. Então ele não está buscando aquilo. Ele busca aquilo se for na natureza. Dentro de um apartamento, a última coisa que ele quer é liderar uma matilha. Só que se essa matilha não tem um bom líder, ele se sente no dever também e obrigado de ser aquele líder, de comandar e precisar tomar as rédeas de todas as situações. Principalmente porque esses comportamentos foram sendo reforçados durante a vida inteira dele, né? Então a gente acaba pecando bastante nisso também. Boa, excelente o papo, doutor Rafael Joga. Rafa, permita-me chamar assim, até pela amizade. Uma dica, uma mensagem aqui final, já estouramos, a Mavi já me fez um sinal de corte. Poderíamos estar falando até amanhã. Vai que vai. Mas o que você pode falar para aquela turma que às vezes também tem aquele preconceito? Fala, poxa, vou adestrar, vou chamar para quê? Eu não quero que faça morto, vivo. Não, o adestramento vai muito além disso. É para evitar fuga, evitar acidente, evitar a queda na rua do senhor, da senhora andando, ou do jovem mesmo andando, puxando. É evitar o ataque, é evitar a mordida na criança. É você poder medicar o seu animal, isso eu acho fundamental. Também você conseguir mexer na boca do seu pet, sim, dar remédio, dar petiscos, biscoitos para o dia que precisar medicar, você poder medicar. Então, doutor, a câmera é tua agora para dar uma... Isso é bem só puxando um ganchinho, tomara que ela não fique brava comigo, mas só pra gente terminar. Eu vou entrar embaixo da mesa aqui, porque ela fica brava só com ele. Isso que você falou é muito importante, a gente tirar essa sensibilização, a gente realmente tirar essa sensibilidade dos animais. Hoje, a maioria dos animais que são sensíveis a consultórios veterinários são porque a gente não teve esse trabalho quando era pequeno. Hoje eu tenho uma cachorrinha que nem eu falei pra você em off. Eu peguei uma cachorrinha que tá com 2 meses hoje, vai fazer 3 meses agora semana que vem. Eu peguei ela com 2 meses, na verdade. Eu desde o primeiro dia com ela, eu já faço esse tipo de treinamento. Então, pegar água na seringa e dar na boca, pegar um pedacinho de ração e enfiar na goela dela, simulando um comprimido. Então, trabalhar de todas essas formas, sensibilizar o toque em tudo, orelha, pata, rabo, boca, para que realmente quando a gente precise e realmente tiver algo incomodando ela, aquilo não vai ser algo preocupante para ela. A preocupação vai ser só na dor e não em tocar na minha pata e não abrir me defender a minha boca. Exatamente, tá? E a dica que eu quero deixar pro pessoal que você pediu é literalmente sobre a teoria do problema. Não espere aquilo ser realmente um problema para você e você ter pressa
para resolver esse problema. Vamos tratar antes. Vamos pesquisar, vamos saber o que está acontecendo dentro da nossa casa antes daquilo virar realmente um problema. Antes de você perder um sofá, antes de você tomar uma mordida, antes de você ter um acidente na rua ou qualquer outra coisa. É a antecipação. Exatamente. Né? A antecipação Prevenir é tudo. De fato, melhor prevenir do que remediar. Turma, esse foi o Pet News de hoje. Ó, um bate-papo que rende muito. Vou aqui afinar mais coisa para frente com o Dr. Rafael, que tem muita coisa importante. E hoje o papo foi, tenho certeza absoluta que foi muito enriquecedor para todo mundo que acompanhou. Só tenho a agradecer, obrigado pela audiência, curte, compartilha, chama a avó, chama o vô, chama o tio, a tia, o pai, a mãe, filho, a filha, vem com a gente nesse projeto, vem com a gente no Pet News, interaja, manda aí suas dicas e solicitações aí, o que você quer de pauta, o que você quer ver, quem você quer conhecer e aprender aqui com a gente, vem com a gente. Beijo, obrigado pela audiência, até o próximo, fiquem com Deus, beijão.